Bom dia, professores, professoras. Nós vamos dar início a mais uma ATPC formativa e, neste momento, então, a gente passa a se organizar, a se atentar para todo o trabalho que temos para juntos compartilharmos os saberes desse momento formativo. A temática hoje da ATPC versa sobre recuperação e aprofundamento entre as áreas de língua portuguesa, ciências da natureza e de matemática. Estão unidos para dar conta desse tema importante que é recuperação e aprofundamento. Durante o ano todo, nós tínhamos essa preocupação, debaixo da orientação também da Secretaria, da SEDUC, nós caminhamos, transitamos durante o ano inteiro, cuidando dessa temática, para que a escola, enfim, estivesse bem amparada, estivesse cuidando desse processo tão importante, em um período de distanciamento, num período onde os alunos tiveram maior dificuldade. E a diretoria, então, precisava estar atenta a esse movimento, e aí, periodicamente, a gente abordava essas temáticas nas ATPCs, no momento que a diretoria tinha que assumir a pauta, e para que depois a escola também desse conta dos desdobramentos a partir da formação, tanto da SEDUC, quanto do núcleo pedagógico e os professores que foram designados também na escola para cuidar desse processo aliado ao coordenador pedagógico. São os professores de assistência ao currículo de matemática e de língua portuguesa. É um fazer cada vez mais organizado entre esses agentes para que o diálogo seja mais amplo, para que o profissional da área coopere, tendo mais conhecimento, tendo mais aprofundamento para trabalhar essas questões no momento de formação da TPC. Tivemos um ano bastante complicado, um ano de grandes demandas, mas o compromisso de recuperarmos as aprendizagens dos nossos alunos é de todos. Toda a escola, todo professor, todo o corpo docente se engajou para que isso não ficasse à revelia e que fosse tratado com o devido cuidado, porque a proposta do nosso atendimento sempre é qualificar a aprendizagem dos nossos alunos. É para ele que a gente sempre vai melhorar nosso fazer, o nosso trabalho. E quando se trata da questão da recuperar a aprendizagem ou aprofundar a aprendizagem que eles já assimilaram, é papel de todos. Então, é importante que, nesse momento, vocês estejam, de fato, conectados, estejam, de fato, munidos de todo o material que precisa vocês alinharem para depois esse desdobramento acontecer com qualidade no momento da TPC na unidade escolar. Eu desejo a vocês um bom trabalho, estamos concluindo aí um ano de grandes mudanças, grandes aprendizagens, mas o público-alvo de nosso maior atendimento sempre foi, sempre será o aluno. É importante que todos nós nos responsabilizemos por isso. E todos nós, cada vez mais, nos apliquemos a esse trabalho, que é, uma vez que o meu aluno, uma vez que os nossos alunos, nossos estudantes não assimilaram, é papel nosso, da escola, do professor, do coordenador, da gestão, colher essas demandas e investir para uma aprendizagem mais qualificada e uma aprendizagem onde a metodologia alcance os alunos que tiveram dificuldade nas aprendizagens e não foram assimiladas. Então, é compromisso de todos nós, inclusive da diretoria, e por isso estamos unidos com áreas diferentes, para que você, professor, você, coordenador, você, gestor, esteja, sim, se sentindo amparado, para que a gente juntos consiga dar conta dessa demanda que é nossa.
Está comigo hoje para trabalhar essa questão o professor Lenildo, PCNP de Língua Portuguesa, também a professora Daniela, que cuida da área de Ciências da Natureza, e o professor Carlos, em Matemática. E no nosso apoio, embora ele não esteja no áudio, no vídeo, aliás, mas é o professor Maurício, que nos apoia nas tecnologias, mas que é de tamanha importância também o trabalho, porque sem ele aqui a gente vai sentir a falta de alguém que tenha a expertise da tecnologia. Então, é essa equipe que vai dar conta hoje da formação. Sabemos que a escola está com a demanda das provas, das avaliações, e por isso nós adotamos nesse momento e para essa TPC de fazermos ela gravada para que a escola então recorra depois a esse recurso de recuperar essa formação e aplicá-la no momento que for mais propício, desde que garanta sim essa TPC formativa na unidade escolar. Eu quero desejar a todos vocês um bom trabalho, que a TPC venha contribuir mesmo com a formação e aquilo que é necessário a gente acordar para que os nossos estudantes, de fato, sejam melhores atendidos. Desejo a todos vocês, meus colegas de trabalho, um bom dia de trabalho, uma boa formação e que possamos alcançar, de fato, o êxito esperado com o preparo que tivemos, com toda a qualificação desse fazer no material, no estudo e na disponibilização do nosso falar da forma mais qualificada, da forma mais clara, para que essa construção chegue de forma bem objetiva a vocês e vocês então estejam qualificados para replicar essa formação na unidade escolar. Desejo a todos vocês um bom dia, um bom trabalho e uma boa TPC. Grande abraço a todos. Passo a palavra então ao professor Lenildo, que vai iniciar a formação de recuperação e aprofundamento em língua portuguesa. Grande abraço a todos vocês. Olá, professoras, professores. PCNP Lenildo José, de língua portuguesa, como muitos já me conhecem, e eu quero iniciar esse ATPC com uma proposta de leitura e interpretação para os anos finais e também, da mesma forma, com a proposta, leitura e interpretação para o ensino médio, com também uma proposta de produção textual. Tá. Esse é o recorte da apostila de recuperação e aprofundamento. Este ATPC ele é uma espécie de resposta, uma espécie de reforço do que foi dito lá no Centro de Mídias, e eu fiz um recorte dessa atividade, dessa sequência, atividade 3 da apostila, que vai aí promover estratégias para esse fim, para esse processo de leitura e interpretação dentro desse contexto de pandemia e afastamento social. O PPT ele vem com essa ideia que eu estou iniciando agora. Fortalecer estratégias de leitura para a compreensão do texto em língua portuguesa e outros componentes curriculares. Comentando rapidamente, nós sabemos que houve defasagem, demasiadamente, devido a tudo o que aconteceu. Os alunos leram menos, os alunos tiveram aí um grande distanciamento, eu diria, de práticas mais eficientes dentro da sala de aula, como seriam dentro da sala de aula. E agora, neste momento, é necessário que a professora adotem, digamos assim, estratégias que sejam mais atraentes para esse público. Eu sei que estamos todos trabalhando com o SAEB e agora preocupados com o SARESP, mas vamos adotar aqui algumas medidas que possam ser muito úteis e são rápidas de fazer também. Eu acredito que possa ser colocado em prática e que vai aí vir auxiliar os senhores também. Planejar e produzir textos em diversos gêneros que são necessários em todos os componentes curriculares. Socializar e divulgar textos considerando suportes textuais adequados para cada gênero textual. Pois bem, a minha proposta é fazermos uma leitura de um conto, que ele veio a partir de um fato real. Isso aqui eu estou falando dos anos finais, E eu escolhi um texto
que vai falar de é um personagem fictício, mas ele veio de um caso ocorrido há alguns anos no Nordeste, de um grande aterro, de um grande lixão no bairro de Muribeca. Até hoje a prefeitura, né, o governo lá do estado ainda não resolveu esse problema. E o aluno, o estudante, ele pode ver a construção de um acontecimento real e se tornando, né, um texto fictício. E isso, no final, nós podemos reuni-los numa roda de conversa e falarmos sobre o que seria a produção de lixo, a conscientização do consumismo, que hoje se fala muito de minimalismo. Mas o que seria escolher entre o mínimo, né, o que precisa para viver, o necessário para viver, e o que podemos chamar de consumismo? Então, isso tudo é uma grande discussão, uma discussão que o professor, a professora pode, no fim, até pedir para o aluno colocar assim no papel, ou até mesmo antes da leitura, o que ele acha do que vem a ser consumismo. Qual é a ideia dele de consumo para a vida dele? Existe um filme, né, eu não coloquei aqui, é um curta-metragem, ele não tem 10 minutos, que se chama Ilha das Flores. É um documentário extremamente conhecido. E o aluno ele pode ver esse vídeo, é um vídeo que pode ser exibido rápido na sala de aula, e eu tenho certeza que vai sensibilizar o menino, a menina, né, que está estudando, e pode vir a ser útil para mais uma discussão na sala de aula. Então, definir habilidades, aqui uma ideia do planejamento, tá? Também foi um recorte que fiz do Centro de Mídias. Definir habilidades, necessidades de aprendizagem dos estudantes. É muito bom no planejamento, né, professor? Isso é difícil, eu sei que é difícil chegar nesse nível, de tentar fazer um planejamento de aula, mas consciente assim, né, do que o aluno precisa aprender. Não só dar a matéria, não só dar os conteúdos, né, pela necessidade de aprender os conteúdos, mas de tentar colocar o aluno dentro desse contexto, de fazer com que ele se sinta assim, beneficiado por estar aprendendo isso. Isso, na minha opinião, é algo difícil de pensar e produzir, né, e fazer. Mas a gente tenta. Planejar o itinerário cognitivo, considerando os gêneros textuais para o trabalho com leitura e escrita. Elaborar atividades colaborativas para o trabalho com leitura e escrita, considerando o ensino remoto ou híbrido. Fortalecer a transversalidade das práticas de leitura e escrita. Isso aqui é uma parte que eu gosto muito, né? Chamar outros professores, né, de outros componentes curriculares para a conversa. E enquanto eu estou conversando aqui com vocês sobre definir habilidades, a necessidade do aluno, eu estou justamente retomando a escolha dos textos para esse ATPC que eu havia escolhido, né, para falar do lixo. Antes de entrarmos no conto, né, e aqui eu trouxe aqui um recorte de um jornal, de uma notícia até mesmo vinculada pela internet, da questão dos catadores de lixo. Quando souberam que a prefeitura iria fechar o lixão lá do bairro deles, que fica lá no Jaboatão dos Guararapes, eles protestaram, né, dizendo que do lixo eles tiravam o sustento para a família, do lixo eles tiravam utensílios que eles usavam na casa deles, alimentos até. E a grande, né, contradição, né, que se deu ao noticiar esse tipo de reportagem no local, que foi que comoveu a população. A prefeitura, né, por medidas até mesmo de saúde, de segurança, né, que ia fechar o lixão. Mas as pessoas que estavam lá, elas protestaram, porque não tinha outro meio de trabalho. A prefeitura se propôs a pegar cada trabalhador, cada catador de lixo e levá-lo para uma outra profissão, realocá-lo, né, numa outra atividade remunerada. Mas como isso não aconteceu, e eles também não viam tão rápido disso acontecer, então é uma coisa muito contraditória, né? A gente conversa isso com o estudante, né? E eles falam, professor, mas não viviam em situação de miséria, não viviam cheio de dificuldades, e é que não se permitiram a mudança. Então é algo que eles discutiram depois. A população não aceitou a mudança que o governo queria propor por não confiar no governo local. Então tem uma outra foto, né, de uma outra época, aquela foi em 2011, esse foi em 2003. Eu voltei no tempo de propósito, né? E agora a gente vai avançar para dizer que a situação não mudou muito, né? O lixo não foi fechado, os trabalhadores não foram realocados e a situação continua mais ou menos até hoje do mesmo jeito. E aqui eu entro com a ficção.
É o texto, né, propriamente, né, eu mostrei para os professores, para as professoras, a situação que originou o escritor pernambucano, né, Marcelino Freire, que levou o Marcelino a escrever esse texto. Ok? Eu vou ler um pedaço dele. Os professores e as professoras vão ler esse material e eu tenho certeza que pode ser aí algo inspirador, né, para gerar uma discussão, pode vir aí a ter uma roda de conversa e uma produção escrita dos alunos também. Olha só, o conto que você vai ler agora foi escrito pelo pernambucano Marcelino Freire e faz parte de seu livro Angu de Sangue. É um livro de contos do Marcelino Freire, tá? Angu, né, é um nome muito sugestivo, né, que é uma comida típica do Nordeste. Sangue, né, algo que gera, que nos remete à violência, né, à morte, né, a algo pesado, assim, né. O texto aborda um problema muito grave das grandes cidades, os lixões, e pior, as pessoas que tiram dele o seu sustento. O título do conto faz referência ao bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, onde funciona um dos maiores lixões do país. Atualmente, calcula-se que lá existam 10 milhões de toneladas de lixo e outras 2.800 toneladas são depositadas a cada dia. Então, muitas famílias, baixa renda, vivem neste lugar e até hoje não houve uma mudança significativa para eles. A mídia explora muito essas imagens, eu já ouvi histórias, eu garanto a vocês que já ouvi histórias assim de arrepiar deste bairro de Muribeca. Não estou aqui com essa intenção de causar medo, né, de causar espanto, né, mas para gerar uma discussão, mais para tentar entrar dentro do universo do estudante, que eles gostam de histórias assim, histórias, né, que tem assim uma temática exagerada, exorbitante, né, que causa impacto e chama a atenção deles, eles querem falar disso o dia todo, mas isso é um tipo de assunto que pode despertar nele, se eles não conhecerem o bairro de Muribeca, se eles não conhecerem o lixão, né, de Jaboatão dos Guararapes, mas isso, de certa forma, causa um efeito, desperta a curiosidade deles. Vou ler um pedaço um trecho para vocês terem uma ideia, né, de como é que o autor ele imaginou um personagem está numa situação inóspita, né? Totalmente, digamos assim, uma situação incômoda, mas ele não quer sair dessa situação. Por isso que eu mostrei aquelas fotos dos trabalhadores, tá? Lixo. Lixo serve para tudo. A gente encontra a mobília da casa, cadeira para pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo para poder ter sofá costurado, cama, colchão e até televisão. É a vida da gente, o lixão. E por que agora querem tirar ela da gente? Ele da gente? O que eu vou dizer para as crianças? Que não tem mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais história? Livro? Desenho? E o meu marido, o que vai fazer? Nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem as caixas? Vai perambular pela rua? Roubar para comer? Então, pessoal, eu paro minha leitura aqui e trago aí os professores, as professoras, para refletirem sobre uma sugestão de trabalho. E assim, né, como que uma pessoa, numa situação tão incômoda, até mesmo essa leitura, esse início aí da fala da personagem, nos causa um incômodo também, nos causa um estranhamento. Ela vive numa situação de risco, vive num salário, numa atividade insalubre, aparentemente parece ser uma coisa boa para ela. Então, se a prefeitura não pode, não deve permitir mais um lixo dessas proporções, um lixão dessas proporções, precisa realocar os trabalhadores. E por que não fazem isso? Então, é algo para ler, é algo para discutir, né? E pensarmos a respeito, fazemos uma roda de conversa. Será que os alunos já assistiram na televisão a um filme ou uma novela? Porque há um tempo atrás tivemos uma novela na Rede Globo que tinha lá um jogador, lá o Tufão, e tinha moradores, né, de um lixão, Avenida Brasil. Então a Avenida Brasil tinha lá um núcleo, né, da novela que se passava dentro de um lixão. E era uma das partes que chamava mais a atenção da trama. Bom, enfim, esse texto ele vai gerar uma discussão, ele vai fazer com que vai despertar a curiosidade, vai até remeter o aluno a outras plataformas, a outras, digamos, as séries, a novela, a outras histórias que ele possa ter vindo a presenciar. Aqui tem algumas sugestões de abordagem, né, como eu não posso deixar de sugerir, né, eu gosto de fazer perguntas de interpretação de texto, né, algo que os alunos possam ver até mesmo a questão de termos, né, sintagmas, frases que eles possam analisar
e pensar a respeito de significados, tá, professoras e professores? Aqui também tem um exercício típico do SAEB, típico do SARESP, que a professora pode aí discutir com os alunos, que a própria questão, ela faz referência à leitura. Então, há uma necessidade de se fazer uma boa leitura para se fazer uma boa prova do SAEB e do SARESP. A minha sugestão para os anos finais, tem esse poema de Augusto de Campos, poeta concretismo, né, paulistano também, e que aí escreve a palavra lixo, mas se olhar bem de perto vai ver que lixo é formado pela palavra luxo. O lixo, né, ele é formado a partir da compra. Quando a gente faz compras, a gente tem embalagens de roupa, de comida, uma série de produtos industrializados, eles vêm embalados. E nós descartamos a embalagem. Então, quanto mais compramos, quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. Então, há um momento aqui de se voltar a essa reflexão com eles. Quando que o luxo é lixo? Como é que é isso? Eu sugeri a vocês uma roda de conversa sobre isso, né? Fazer uma leitura desse texto, procurar aí mais informações, quem sabe, né, a respeito de Augusto de Campos, o irmão dele, né, Haroldo de Campos, uma leitura mais, digamos assim, mais aprofundada desse poema. Porque isso é um poema, né? Se a gente for falar da forma, né, isso é um poema. O poema Lixo, Luxo, de Augusto de Campos, faz alusão ao gasto excessivo combinado em uma vontade de acúmulo de riquezas e de bens materiais. Este poema impacta o leitor por fazê-lo refletir acerca das suas práticas econômicas e sociais. Possibilita que haja reflexão e maior conscientização sobre a prática de vida que fere a natureza. Portanto, é um poema contemporâneo que foca nas mazelas ambientais e que associa o luxo ao lixo, à medida que os interesses sociais e midiáticos vão se alterando por influência direta do capitalismo, que visa ao lucro e ao consumo selvagem para se legitimar e se desenvolver. Então, o capitalismo, né, o famoso capitalismo selvagem, né, que ele precisa da venda para existir. Há um tempo atrás, os alunos aí se renderam à moda do funk e ostentação, e que os artistas apareciam lá usando adornos caros, né, medalhões de ouro, carros importados, casas, né, que eram verdadeiras mansões, piscinas assim, suntuosas, e ali estava, a gente subentendia o consumismo, a ascensão, né, digamos assim, social deles, a ideia de ascensão social que eles tinham. E hoje, será que hoje, depois de um tempo que passou essa moda, o que é que os meninos e as meninas pensam a respeito disso, né, a respeito de consumismo? Ok? Vivemos uma sociedade capitalista, a meu ver isso não é ruim, que todos nós temos de ser cidadãos, né, conscientes. E eu acho incrível quando a professora de ciências ela propõe soluções, né, para o lixo, para acabar com a agressão ambiental e toda essa conscientização que eles recebem dentro da escola. Então, seria uma boa ideia, assim, seria uma hora para até chamar a professora, né, de ciências, da natureza, né, mesmo da área de humanas, para que pudesse vir entrar nessa conversa, nessa roda de conversa com ele. E depois disso, quem sabe os alunos podem produzir alguma coisa escrita. Certo, professoras, professores? E aí eu passo adiante e vou tratar aqui da pauta do ensino médio. A sugestão do Centro de Mídias, né, na apostila, ele sugere aí uma organização dos parágrafos. Eu tenho algo assim, uma proposta ainda mais protagonista para os alunos, tá? Interessante, essas 10 estratégias que foram propostas pelo Centro de Mídias e que aí poderia vir a ajudar, que pode, né, ser muito útil, aliás, né, pode ser muito útil, né, nesse processo de escrita dos alunos. Então, realizar diagnóstico com os alunos, isso é um trabalho do professor, da professora. Promover o uso das metodologias ativas em que os estudantes sejam protagonistas. Então, essa ideia de protagonismo juvenil, convencer o aluno, né? Nós temos esse trabalho de convencer o aluno de que aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, é útil para a sala de aula. É útil e deve trazer para a sala de aula. Promover atividades em que o estudante seja construtor e condutor de seu processo de aprendizagem por autoria. Criar mecanismos em que os estudantes sejam coautores de práticas pedagógicas junto com os professores.
caminhar todo mundo junto, né? Essa é a ideia. Valorizar o potencial dos estudantes, propor atividades que gerem interação, colaboração e criação. Criar estratégias para ressignificar a noção de erro, de modo que seja percebido como necessário. Às vezes o erro, né? As respostas que os alunos dão errada, as respostas erradas dos alunos, ouvindo, né, as respostas erradas dele, isso já vale a participação do aluno. E muitas vezes uma resposta errada ela pode gerar aí uma reflexão mais aprofundada do assunto, que possamos retomar todo o conceito ou parte do conceito, mas que seja de algo de forma produtiva. Valorizar o potencial dos estudantes, propor atividades que gerem interação, colaboração e criação, ressignificação da noção de erro. 8. Promover projetos interdisciplinares. Essa ideia que eu sempre aprovo de chamar um professor de um outro componente curricular para entrar na conversa. Trabalhar projetos científicos com os estudantes a partir de temas de seu interesse. Promover o uso pedagógico das tecnologias. Então, para essa conversa que eu tenho com os professores e as professoras no ensino médio, nós escolhemos duas músicas, uma dos anos 70, outra dos anos 80, mas que tinha uma proposta de descrever o jovem da época. Então, nós vamos fazer um convite para os nossos alunos de ensino médio, para que eles leiam, né, o texto, né, que nós trouxemos aqui, que são duas músicas. Se quiser, eles podem ouvir as músicas também. Não é uma letra que desabona ninguém, né? E aí, a partir daí, eles também podem trazer a própria letra de música deles, letras contemporâneas que falem da situação do jovem de agora. Eles podem trazer música dos anos 90, música dos anos 2000, 2020. Que tipo de música, na opinião dos nossos alunos, seria a que descreve a personalidade deles? É muito certo que a juventude elege ritmos, elegem cantores e artistas que muitas vezes nós, professores, nós não concordamos, não compartilhamos da mesma opinião. Eu acho isso até bom, né? Eu acho isso muito interessante. E permitir a eles que tragam uma letra, escrevam a juventude, né, que eles acham, né, que descreve o perfil do que eles são, né, do que representam. É muito interessante isso, né? O professor vai ver que tem gente que vai querer trazer até músicas de outras línguas, por exemplo. Aqui tem lá a tradução, né, evidentemente, né? Mas que ele faz uma leitura de um artista, de um cantor que vive em outro país, cantando uma língua que eles mal entendam, mas que, de alguma forma, existe a representatividade para eles. E a gente tem que compartilhar com isso, a gente tem que fazer eles dar esse passo, a gente tem que caminhar junto com eles e valorizar isso também, né? Isso que é mais importante, tá? Então, é uma sugestão de trabalho de escrita para os alunos. Apresentaremos duas músicas que constroem imagens de jovens, uma da década de 70 e outra da década de 80. Escolhemos os exemplos que permitem identificar diferenças do perfil do jovem em duas décadas. Está aí uma das músicas, que é o Sangue Latino, né? Que era uma música que era cantada no início dos anos 70, né? Por um grupo chamado Secos e Molhados. Não é do meu tempo, né? Nem é do seu, né, professor, nem professores. Mas eu achei que fosse uma música interessante. Nós podemos chamar até um professor de história, porque essa música ela tem mesmo um apelo histórico, que muitos dizem que a interpretação mais correta dessa música é que ela está falando dos povos sul-americanos que foram massacrados, que foram explorados pelo povo europeu, tribos, né, de índios, né, nações que existiam nesse continente, que tinha a sua organização política, religiosa, social, e foram massacrados e foi totalmente dizimada. Esse texto tem essa interpretação. Mas também nós podemos interpretar como que o jovem dos anos 70 constituiu uma geração que foi criada no governo militar. E todos eles que estavam criando ali um pensamento crítico, né, que daria uma resposta ao governo, que não queriam ser assim, que teriam que lutar contra a opressão, que não queriam, né, de forma alguma, ver a liberdade de expressão reduzida, tirada, roubada, enfim. Pode entender que o jovem dos anos 70,
eles tinham um governo que era opressor e eles tinham que lutar contra isso. Então, eu tinha as roupas, tinha o cabelo comprido, tinha as roupas folgadas, e é um momento até de se pesquisar imagens a respeito disso. Lembrando da BNCC, né, que diz que nas aulas de português, e eu faço questão de frisar isso, as aulas de português, uma imagem é texto, um vídeo é texto, um filme é texto e tudo mais. Então, passando agora para o seguinte, nós trouxemos uma música que é de uma banda de Brasília, a Plebe Rude, e que nesse caso a pressão social é até um fato contemporâneo, né? Que os jovens se sentem oprimidos, o jovem agora sente uma pressão que vem de casa, que vem aí da sociedade, para que ele tenha uma profissão logo, para que ele tenha independência logo, e há até um tratamento aqui com o pessoal do Conviva, né? Eles que me permitam falar, existe uma conversa do Conviva como evitar essa pressão social. Eu acho isso muito interessante. E essa banda, né, é uma música menos conhecida do que a outra, e ele fala que é uma espada sobre a minha cabeça. A música já começa dizendo isso, né, como se ele tivesse sofrido uma ameaça, né, uma pressão tão grande, né, na cabeça, né, é algo intelectual, é algo que é uma ideia que, como está dentro da cabeça, não sai, né, foi imposta pela sociedade para ele. Mexe com o comportamento. Então a gente entende que um jovem dos anos 80, ele já tinha essa liberação, não era mais o regime militar, mas, por outro lado, faltava emprego. Foi assim, foi o resultado de se viver anos sob o regime militar. Então, existia uma recessão, não tinha vagas em escolas para todos, faltava emprego. Então, e ele sofrendo essa pressão social para que tivesse uma profissão, para que arrumasse um emprego, e que nos remete aí a linguagem também usada na época, que era um rock pesado, um rock de garagem, que era a maneira como o jovem encontrou para dar o recado que ele estava sentindo na sociedade da época. E aí segue com os anos 90, os anos 2000, o contexto em que os nossos estudantes do ensino médio de agora, né, que estão passando por essa situação de pandemia, que música que eles elegeram para isso? Qual a música que representa? Então, tá até ali eu deixei até um recado ali, a pressão social é o nome dado às cobranças da sociedade. Familiares, amigos e parceiros também podem nos pressionar conforme as exigências do ambiente exterior, dificultando resistir a elas. São várias as pessoas que sofremos do meio onde vivemos. E tem até uma maneira daqui como combater a pressão social. Então, normalmente é o diálogo, né? Precisamos conversar com os filhos, precisamos conversar com os alunos, precisamos conversar com os amigos também, dizer que nós estamos juntos, aprendendo, né? Desenvolvendo nosso potencial, estamos juntos, reunidos para sermos ouvidos. Temos as nossas diferenças, mas isso não nos impõe a pressionar o outro. Né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. E eu acho bacana assim, na minha opinião, né? Eu acho bacana poder olhar, analisar esses textos, né? Ter consciência da história, e é um momento para chamar o professor de história para a conversa, e aí todo mundo aprende junto. Organizar as informações coletadas durante a pesquisa, né? O aluno vai pesquisar a música, ele vai lá ver o ano que a música foi escrita, quem sabe ele não vai pesquisar uma música dos anos 90, né? Porque tem muito jovem que gosta de bandas que são oriundas dos anos 90. O Skank, por exemplo, tem alunos jovenzinhos hoje, de 13 anos, 14, que gostam dessas bandas. E ele vai lá buscar nos anos 90, né? Por que escreveu uma música como o Pacato Cidadão, né, por exemplo, né? Por que escreveu essa música? E ele vai fazer essa pesquisa, então vai trazer imagens da época, é interessante, né? Ver qual o contexto dessa época. E a gente vai fazer no final um grande mural, que diz lá, né? Para promover um trabalho pedagógico que venha a criar um mecanismo que o estudante ele vira o autor, ele vira coautor da prática pedagógica, e aí ele, além de tudo, ele vai compartilhar, né, com toda essa comunidade escolar a qual ele pertence. Então a gente faz um mural com letras de música, eles organizam lá fotografias da época, né, depoimentos, se eles quiserem. Né? A música é somente um fio condutor, né? E ele vai dizer por que aquela música o representa, por que aquela música o caracteriza, né? O jovem gosta de fazer parte de algum grupo. No momento de montar o painel, vocês deveriam seguir os passos abaixo. É claro, professoras, professores, olha, Lenildo, você está passando aí uma atividade, né, que vai parecer um projeto na escola, vai mobilizar
todo mundo, vai fazer bagunça de novo, nós estamos com o Saresp. As professoras entendam esse exercício, essa atividade, como um exercício que vem a promover o aprofundamento das práticas de leitura dos alunos, tá bem? Né? A gente não vai pedir para o professora, evidências, né, sobre essa prática, né? Não nesse momento. Entenda que aqui eu estou assim sugerindo uma prática de leitura em que o aluno do terceiro ano, do segundo ano do ensino médio, ou mesmo do primeiro, eles possam fazer essa prática e possam se interessar por ela, né? Eu até escolhi uma atividade que é independente do ensino médio, independente da sala, o ano, os alunos podem se interessar por essa prática. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia. Eu me despeço agora. Muito obrigado. E eu passo a palavra para a professora PCNP, Daniela. Obrigada, Lenildo. Olá, professor. Olá, professora, professores coordenadores. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um ATPC de recuperação e aprofundamento, nosso último desse ano. E como o Samuel falou no início, nós optamos por gravar para vocês aí, por conta dessas avaliações externas, né? E aí a gente quer explanar um pouquinho sobre isso também, né? Essas sequências de atividades, o que entrou no SAEB, o que foi tratado, os assuntos que foram tratados, já nos objetivos específicos aqui que a gente traz para vocês de recuperação e aprofundamento, né? Os objetivos da SA2 e SA3, né? A sequência de atividades 2 e 3, ali do nono ano, os anos finais, e do terceiro médio também. Então, o eixo formativo aí do quarto bimestre, continuando ainda falando desse assunto, estava falando, né, a gente tratou sobre a alfabetização midiática. Então, dentro desse contexto, quais são os nossos objetivos específicos aí? Então, fortalecer aí o senso crítico dos estudantes, né, a fim de empoderá-los aí no combate à desinformação, as fake news científicas, enfim, né? Então a gente vai ter que desenvolver essas práticas de leitura aí em sala de aula. Atuar como incentivador e multiplicador aí do protagonismo, da autonomia, do engajamento desses estudantes também, né? Frente a essas desinformações aí, as fake news científicas, e apresentar algumas sugestões aí de atividades da S2 e S3 aí, dentro das habilidades do SAEB também, que elas vêm de encontro, e a gente vai refletir um pouquinho sobre a importância aí também da SEI, né, que é a Semana de Estudos Intensivos. O eixo formativo, então, ele trouxe para a gente aí, né, no quarto bimestre, essa alfabetização midiática. O que é isso aí, né? O aluno procurar essas informações em diferentes fontes de pesquisa. A gente já tinha falado sobre isso, sobre a classificação dessas fontes, tanto tecnológicas como analógicas aí também. A gente tem aí uma foto de um jornal, aí uma biblioteca, enfim, o celular que está ali na palma da mão, o computador. Então, ele tem essas diversas fontes aí que ele pode confrontar, identificar o que é fake news, o que não é. Dentro aí dessas fontes, então, assim, primeiro ele tem que ter o acesso a essas mídias. A partir disso, fazer uma análise, determinar o autor da mídia, o público-alvo, a intencionalidade, né, o conteúdo que está sendo veiculado. Ele vai julgar o valor dessa fonte, né, em termos de acurácia, né? Acurácia é o valor aproximado desse conteúdo científico, como que ele vai colocar valor aí? Credibilidade, adequação, relevância, usabilidade. Por fim, né, uma atividade de criação de mídias impressas, audiovisuais ou digitais. Ele pode usar aí Padlet, podcasts também, vídeos no YouTube, TikTok, né? Hoje em dia eles utilizam muito esses aplicativos. No eixo formativo, a gente tem lá, né, SA2 e SA3 nos anos finais. A gente vai falar um pouco de galáxias e vida humana na Terra, e estrelas e corrida espacial. Para a biologia, o ser humano e o ambiente, e biologia molecular e seus avanços tecnológicos. Entrando aí nessa primeira sugestão de atividade do nono ano, lá do Caderno Aprender Sempre, né? A gente tem lá as aulas 5 e 6, mostrando as zonas habitáveis
e as condições para a vida humana na Terra, né? Então, a gente discutir as zonas habitáveis do planeta, alguns locais, eles são pouco habitados, para depois entrar numa discussão dos planetas, né, que poderiam ser habitados fora da Terra ali também, né? Então, dentro do nosso sistema solar, ou fora do nosso sistema solar, né, fora da nossa galáxia, o que a gente poderia encontrar aí, né? Planetas que seriam possíveis a vida, né? Fora dois recortes aí, mostrando, né? Aí, então, essas zonas habitáveis. Qual que é a zona habitável ali? Por que o planeta Terra ele está dentro de uma zona habitável? Quais são as condições? Então, dentro desse artigo que eu trouxe, né, de uma revista científica, ele fala exatamente, né, que depois da Terra, né, muito frio, antes da Terra, na posição muito quente, então, assim, a temperatura ideal, né, ela está ali, ela está numa zona habitável ali também dentro do sistema solar. Um outro recorte mostrando aí para vocês, né, o telescópio da NASA descobre 800 exoplanetas em zonas habitáveis. Trouxe um outro recorte também falando do telescópio da NASA, né, que ele descobre 800 exoplanetas em zonas habitáveis aí na galáxia, fora do nosso sistema solar. Ele encontrou ali esse telescópio, tá? Esse foi um recorte aí do jornal Estado de Minas, né? No caderno de tecnologia ali, falando sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês essa habilidade da SA3, que ela vem de encontro com as habilidades do SAEB, né? Então, no SAEB lá, os descritores do SAEB, ele pede para analisar o ciclo evolutivo do Sol, influência sobre o planeta Terra, analisar os componentes, as características dos planetas, astros, corpos celestes. E no currículo paulista, a habilidade EF09CI17, né? Ela vem exatamente com essa mesma proposta. Aí a gente já entra ali para a SA3, né, no 9º ano, falando da corrida espacial. Dentro da atividade, o que você sabe sobre o universo e as viagens espaciais? É possível também que você já tenha visto fatos relacionados à corrida espacial e às viagens para o espaço, né? Então, vamos ver lá. Então, os objetivos dessa aprendizagem é perceber a importância desses avanços tecnológicos oriundos da corrida espacial, né? E a presença deles no nosso dia a dia. E aí eu encontrei também, eu trouxe um recorte aqui para vocês, exemplos de novas tecnologias, né, que foram desenvolvidas devido à corrida espacial. Então a gente tem lá uma revista chamada Olhar Digital, né, uma revista eletrônica ali, e ela mostra ali, né, as tecnologias que só existem, né, ela fala de 6 tecnologias, mas ali embaixo eu descrevi algumas outras ali, que foram desenvolvidas por conta, né, da tecnologia que foi desenvolvida durante a corrida espacial. Então, desde 1960, essas tecnologias aí foram desenvolvidas, a câmera de celular, o Wi-Fi, as ferramentas wireless, termômetro infravermelho, Teflon, o velcro, né, da roupa dos astronautas, tá certo? Microchip, tênis de corrida, os travesseiros, né? O travesseiro de visco elástico, que ele é conhecido como o travesseiro da NASA, né? O GPS, o próprio GPS, né? Que é um sistema de localização global, ele foi desenvolvido não só na corrida espacial, mas também nas guerras aí que tiveram. Na próxima sugestão de atividades, aí eu já entro lá na SA2 para o ensino médio. Então, esse caderno Aprender Sempre aí está falando do desenvolvimento intelectual do ser humano. Olha, né, uma coisa casa com a outra. A gente viu lá na sequência de atividades 3 dos anos finais que a corrida espacial ela contribuiu muito aí para a evolução da espécie humana, né? E a gente chegou lá no ensino médio, a gente pensar, né, nesse desenvolvimento intelectual do ser humano, nas outras sequências de atividades dos outros bimestres, a gente falou sobre a evolução, né, humana, a evolução dos hominídeos. Eu trouxe para vocês aqui no ATPC passado, né, algumas que eles descobriram
um novo hominídeo, né? Trouxe uma revista científica também falando sobre isso. E aí, olha só, nessa imagem aqui, como o Lenildo falou, né? Uma imagem é um texto, né? Então, olha lá, o que essa imagem nos remete? Aos homens, né? Aos primeiros hominídeos que produziam ferramentas. Isso era a tecnologia da época dele. Então, o Homo habilis, por exemplo, né? Ele tem o nome porque ele tinha habilidade, né? Com fogo, com ferramentas, tá certo? Então, olha lá, reconhecer o desenvolvimento da inteligência e da linguagem, da capacidade da aprendizagem humana. Então, desde essas ferramentas, que era o primeiro tipo de tecnologia que existia, até a tecnologia que a gente tem hoje, que a gente consegue falar aqui por uma câmera e vocês receberem lá de forma síncrona ou assíncrona, né? Então, olha só como o ser humano ele tem essa capacidade de desenvolver a tecnologia. Na sequência de atividade 3, para o ensino médio, aí a gente fala também, né, sobre essa evolução também na genética e na biologia molecular, né? Como foi possível, né? O ser humano, ele manipular, por exemplo, genes, ele desenvolver o que a gente chama de engenharia genética, por exemplo, melhorar a saúde, melhorar a expectativa de vida, melhorar os alimentos, né? Então, como que ele faz isso? Qual que é o nosso objetivo aí dessa aprendizagem? Identificar esses impactos da transformação e da adaptação do ambiente aos interesses da espécie humana. Então, o ser humano, ele desenvolveu tanto a inteligência que ele consegue manipular até mesmo a natureza, né? Nesse sentido aí, de manipular genes mesmo, engenharia genética. E aí eu trouxe ali, né, um recortezinho também, mostrando ali, né, então tem uma revista ali, Consciência, que fala, né, sobre a manipulação genética, que são apostas aí para o combate às epidemias, né, então a gente tem visto aí novamente aí uma mutação aí do coronavírus, chegando aí, o Ômicron, parece que a gente vai ter uma nova onda aí do Covid, né? Então, olha só, a engenharia genética, ela já está pensando nisso, né? Ó, em manipular os genes para combate a essas epidemias. Só para a gente fechar esse assunto da sequência de atividades, né? Eu trouxe aí um recorte de uma revista brasileira, também uma revista científica aqui, né? A Cielo Brasil, onde são postados aí alguns artigos científicos, né? E esse é um artigo dentro da educação, né? Falando aí de investigações sobre o ensino de genética e biologia molecular no ensino médio brasileiro, né? Então fala algumas reflexões sobre as publicações científicas, né? Como que ocorre, né? Como que está sendo esse ensino aí de biologia molecular, de genética, dentro do nosso ensino médio, né? Eu trouxe aí como uma sugestão de leitura para vocês aí também. Falando como sugestão também, né? Eu esqueci de falar lá para vocês, mas quando a gente falou da corrida espacial, quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala, né, de 3 mulheres negras, eu já falei aqui também, né, 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA, né, e elas ajudaram aí a desenvolver algumas tecnologias também. E falando um pouquinho aí sobre a semana de estudos intensivos. Então, essa semana de estudos intensivos aí, qual que é o intuito dela, né? O que é, para que serve. Então, é um momento que a gente precisa recuperar e aprofundar as aprendizagens dos alunos, as habilidades propostas no bimestre. Então, fortalecer essas aprendizagens e habilidades que não foram consolidadas, através de ações diversificadas, tendo apoio dos resultados das avaliações. Então, vocês já estão finalizando aí o SAEB, né? Vão passar para o SARESP também. E essa semana de estudos intensivos, ela vai ocorrer de 13/12 a 23/12, quando finaliza aí o nosso calendário escolar. Para essa semana de estudos intensivos, né, os professores eles terão aí, né, o apoio do material didático do currículo, né, as avaliações internas e externas aí para fazer esse nivelamento, né. Então, para a semana de estudos intensivos, nós temos aí como apoio para os professores materiais didáticos
do currículo, né? O Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, e as avaliações internas e externas, que podem ser usadas aí para o nivelamento, né? Na plataforma São Paulo, o SAEB e o SARESP, né? Que são essas avaliações externas. Tá certo, pessoal? Por fim, eu deixo as referências aí para vocês. Tá? O caderno Aprender Sempre do aluno, dos anos finais do ensino médio, a gente encontra lá nos materiais de apoio do EFAP, tá? E aí eu deixei alguns links aí para vocês dessas pesquisas aí científicas para trazer aí um material legal para os alunos de vocês. Aqui eu me despeço e passo a palavra para o PCNP, Carlos. Obrigada, Carlos, bom dia. Olá, bom dia a todos, tudo bem, professores? Então, agora nós vamos dar início ao programa Recuperação e Aprofundamento da área de matemática. Vamos aos nossos objetivos? Então, nós vamos, nesse momento, discutir os possíveis encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho pedagógico na semana de estudos intensivos, analisar as atividades da avaliação do aprendizado do processo que possuem a mesma habilidade, comparando os graus de complexidade que perpassam por elas e relacionando com o material Aprender Sempre. É importante, no setor de matemática, assim como das demais áreas também, entender como que é esse processo da avaliação da aprendizagem do processo, que faz a articulação com o material Aprender Sempre e também faz uma articulação com o currículo paulista e com as habilidades essenciais também. E apresentar sugestões de roteiro de planejamento que poderá ser desenvolvido na atividade durante a TPC, pelos professores, gestores e toda a escola no período da semana de estudos intensivos. Vamos lá? Então, antes de mais nada, independente da gravação, mas nós sabemos que há esse momento do desdobramento da pauta da TPC na escola e também a interação dos colegas. Você, professor de matemática, você, professor da assistente ao currículo ou coordenador, quais ações pedagógicas sugere para fortalecer a semana de estudos intensivos na sua unidade escolar? Nós sabemos que vocês têm algumas trocas de informações, há um desdobramento entre vocês, o que vocês desenvolvem na sala A, sala B, no terceiros diferentes, ou salas diferentes, e então há uma questão de avaliar essa semana de estudos intensivos. E nós trouxemos também algumas propostas. Vamos lá? As propostas, nada mais, nada menos, uma análise da avaliação da aprendizagem do processo. Eu trouxe aqui um recorte do segundo bimestre, do sétimo ano do ensino fundamental, destacando algumas habilidades essenciais, que é reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas e também reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, reconhecendo os giros de 90, 180, 360, os alunos acabam tendo algumas dificuldades. Acho que o mais prático, no caso aí, é quando nós utilizamos o relógio, conseguimos aí identificar aí, relógio de ponteiro, né, todos esses graus, essas análises de coeficientes aí, associadas a essas grandezas de ângulos, né. Então, nós trouxemos aqui um reforço, uma análise para que a professora possa, nesta AP do sétimo ano, inclusive esse material encontra-se na plataforma do CAED, ela é de extrema importância para todos nós analisarmos, identificarmos, coletarmos e talvez não comparar, mas analisar o desempenho dos nossos alunos. Então, para essa habilidade aqui, nós observamos aqui como um recorte para uma determinada escola de 42% de aproveitamento. Então, podemos dizer que está na mediana, que está próximo aí de um determinado resultado. Como também nós analisamos aqui nesse item 8, que 59% dos alunos tiveram um item satisfatório adequado, como no item 14 e no item 18 também. Vamos ao próximo, para nós fazermos uma análise juntamente com a AP
e o caderno Aprender Sempre. Esse aqui também é um outro recorte da mesma habilidade que eu falei anteriormente, nós estamos analisando aqui, que é um item da avaliação da aprendizagem do processo também no segundo trimestre, do sétimo ano, que também é reconhecer a abertura do ângulo como grandezas associadas a figuras geométricas, e também de reconhecer a abertura do ângulo associada a figuras de 90, 180 e 360. Vocês analisam e observam que a habilidade ela é a mesma, porém, mudou o quê? O contexto da figura, que vale lembrar também aquelas questões do campo de observar, de realizar e de compreender. Então, naquele primeiro momento, nós estávamos o quê? Analisando e observando. Aqui, nessa questão, vocês observam que há um pequeno aprofundamento, que é no campo de reconhecer. Então, eu trouxe também um recorte aqui, desse momento, que faz uma análise juntamente com o caderno Aprender Sempre. Vamos lá? Eu tenho a resolução dessa questão. Próximo item aqui, eu já trago para nós, estamos fazendo uma relação da AP, do segundo trimestre, do sétimo ano, com o currículo e ação e o Aprender Sempre também. É importante, professor, também saber que essa habilidade essencial, que é a mesma, né, trabalhando com os ângulos de 90, 180, 360, é o mesmo objeto de conhecimento, que é o ângulo, noção e uso de medidas, que ele vem desenvolvendo isso desde os anos iniciais, o quarto, quinto, sexto, sétimo, e ele vem aprofundando essas questões até o ensino médio. E onde encontrar essas questões aqui, para que o professor possa fazer uma análise e desenvolver essa articulação na semana de estudos intensivos. Então, nós temos, só retornando ao momento anterior, nós temos aqui a situação de aprendizagem 3, a situação de aprendizagem 2, que trata da mesma habilidade, do mesmo assunto, porém volumes aqui, volume 2 de 2021, e nós observamos que esse material ele tanto trabalha no sexto ano como no sétimo ano. Porém, no sexto ano, ele tem o currículo e ação, e no sétimo ano ele tem o material Aprender Sempre, e juntamente com o currículo paulista. Nós podemos observar que o quê? Os materiais, eles realizam-se uma articulação para que a habilidade seja desenvolvida de determinada maneira para atender às necessidades dos nossos alunos. Acho que é de extrema importância, professor, nós realizarmos essa análise. Esse é um recorte da plataforma CAED, é análise de resultados do terceiro bimestre de uma determinada escola. Então, podemos observar o quê? As turmas aqui A, B e C, nós temos ali a participação, a média dos itens respondidos e o percentual de acertos. Então, nesta turma, suponhamos que seja uma terceira série do ensino médio, qual dessas aqui nós conseguimos observar que houve melhor desempenho? Então, nós temos ali no terceiro A, a terceira série A, 44%, na B, 41% e na C, 60%. Só que a média de itens respondidos ela é a mesma para todos. E o percentual de acertos, nós podemos observar aqui que na terceira série C, ela teve um percentual de acerto maior que as demais. Vamos adiante para fazer uma análise mais aprofundada, dando continuidade também à nossa plataforma CAED, ele traz os níveis de desempenho. Por ela são destacados como muito baixo, baixo, médio e alto. Então, novamente aqui, nós temos a terceira série A, a terceira B e a terceira C. Vocês observem que o nível muito baixo, ainda a terceira série C, ela tem o melhor desempenho, mesmo considerado como muito baixo, 4%, ela tem no nível baixo 31%, médio 46%, e no nível alto ela consegue e ela é melhor do que as demais, que é a terceira B e a terceira A. Então nós observamos que, de fato, essa análise da terceira série C, ela tem uma performance melhor do que as demais. Porém, vale a pena investigar quem são esses alunos, quais as dificuldades que ele possui e que nós podemos, durante a semana de estudos intensivos, fazer com que ele possa resgatar e melhorar essa questão. Então, no próximo
aqui, eu vou mostrar para nós as habilidades que é de extrema importância também, professores de língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, analisar as habilidades que são, aqui nesse caso, foram destacadas na avaliação da aprendizagem de processo. Né? Só retomando, a CEI, a Semana de Estudos Intensivos, que nós analisamos todas as questões da avaliação da aprendizagem de processo, articulamos ela diretamente com o material Aprender Sempre e articulamos ela com ampliação e vamos aí trabalhar também resgatar as habilidades essenciais que são aquelas que nosso aluno deve desenvolver. E neste quadro aqui, uma autoanálise, nós podemos observar aqui novamente que entre as terceiras séries A, B e C, a questão das habilidades foi a mesma. Só que o percentual das habilidades são a mesma. Só que uma delas nós conseguimos detectar aqui, a habilidade 6, e todos não conseguiram ter um bom desempenho. Por exemplo, a terceira série A teve 16%, a terceira B 6% e a terceira série C, e aqui nós falamos que a que tem ali o melhor percentual, aqui se destaca entre as demais, ela teve aqui 27%. Por que será que houve esse percentual? Então nós convidamos agora aos professores, coordenadores, aos professores de assistência ao currículo, aos professores em conjunto, e possa fazer o desdobramento de quais são essas habilidades. Como é que nós vamos identificar cada uma delas? Então, eu trouxe aqui o recorte para vocês dessa habilidade, que é considerada a habilidade 6, interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Então, nós temos ali uma reta numérica e vamos interpretar aí geometricamente, identificando que coeficiente angular, coeficiente linear, trabalhar as questões relacionadas à equação do primeiro grau, as questões algébricas, as questões da equação do segundo grau. Professores de matemática sabem muito bem que nós estamos falando, aprofundando um pouco aqui. E aí eu trouxe um recorte de uma atividade. Esse recorte é exatamente a habilidade, né, 6, que fala de que os alunos tiveram um desempenho menor do que os demais, que é interpretar geometricamente os coeficientes da equação da reta. Então, eu trouxe esse recorte aqui, que já aconteceu, vem aí de anos anteriores, na Prova Brasil, falando que o engenheiro ele quer construir uma estrada de ferro entre os pontos das coordenadas. Lembrando que quando eu falo de interpretar geometricamente coeficientes, eu estou resgatando questões relacionadas ao plano cartesiano, a questão da reta numérica, a questão dos números inteiros, números racionais, dos coeficientes. Nós estamos resgatando várias questões, lembrando que essa é uma questão para a terceira série do ensino médio. Então, onde há necessidade de um aprofundamento, de um conhecimento melhor do aluno para que ele possa desenvolver essa habilidade. Então, ele diz ali que os pontos das coordenadas são 2 e 3 e 4 e 7. E a trajetória também da estrada, ela, em função de ser retilínea, né, a física nós falamos retilíneo, movimento retilíneo uniforme, e movimento uniforme variável, assim como outros na física e na matemática acabam se complementando, né? Então ele pergunta para nós, qual é a equação da reta que representa a estrada de ferro? Então, neste caso aqui, cabe assim, claro, uma análise mais aprofundada, para que o professor possa resolver diante dos alunos. Aqui eu tenho aqui um pequeno recorte aqui da resolução, né, que ele diz, calculando o coeficiente angular, onde nós temos aqui os valores de 4 e 7, e 3 e 2, ele fez a simplificação e conseguiu chegar a esses resultados. Mas para essa questão, eu preciso, novamente, reconhecer as condições do que é uma equação de primeiro grau, reconhecer quais os coeficientes angular ou linear, o que é a representação de uma reta numérica e também trabalhar as questões relacionadas ao plano cartesiano, que nós temos ali o eixo x, y, em alguns momentos é negativo, outro é positivo. Então, de resgatar toda essa tomada de resultados
para que nós possamos atender na semana de estudos intensivos. Nós estamos acompanhando aí as avaliações externas, que é o SAEB, o SAESP, que também vem trazendo aí um recorte dessas atividades, que também acho que é necessário e importante ter um resgate de cada uma delas. Vamos ao próximo? Como foi dito no momento anterior, né, temos algumas sugestões para a organização da Semana dos Estudos Intensivos, que de fato, né, só retomando, realizar o diagnóstico um pouco dessas habilidades essenciais, desenvolver e fortalecer as aprendizagens das habilidades, trazer, identificar os objetos matemáticos em foco das habilidades, se possível também trabalhar com material concreto e planejar as estratégias de intervenção. Quais são essas estratégias de intervenção? Trabalho em dupla, em grupo, trazer aí metodologias ativas ou trazer aí atividades complementares, lembrando que existem vários materiais, como no próximo, aqui nós falaremos um pouquinho. Quais são? Nós temos aqui algumas sugestões do roteiro, né, para a TPC, que o professor possa analisar e repetir a sequência de atividades de todos os volumes do material Aprender Sempre, relacionar, como nós identificamos agora e relacionamos a AP com o material Aprender Sempre, construir um plano de ação para que ele possa proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades, com a intenção de recuperar ou aprofundar essas aprendizagens significativas aos nossos alunos. E também definir os parâmetros que sirvam como referência, trazer, resgatar aí uma espiral aí de algumas informações, alguns contextos relacionados aí à linguagem, à matemática, não vou falar linguagem materna, mas trazer, resgatar sempre aquilo que se aprendeu de base até aprofundar um pouco mais aí, para que nós possamos desenvolver aí a questão da semana de estudos intensivos. Reforçando também, né, aqui eu trouxe alguns instrumentos ou sugestões das ferramentas digitais, aqui vocês podem observar, e nós sabemos que vocês, através do centro de mídias, ou através também das ATPCs da Diretoria do Ensino, e das ATPCs que são realizadas também na sua escola, na sua unidade escolar, e também com a criação, né, da questão da tecnologia está presente sempre na escola. Então nós tivemos aí, temos aqui algumas sugestões, como algumas ferramentas digitais, o Kahoot, o GeoGebra, entre o Padlet, entre outros que nós temos aqui, e temos alguns links aqui, e nós já sabemos, estamos bastante felizes que vários colegas têm trabalhado muito com essas questões das novas ferramentas digitais e contribuindo aí cada vez mais aí para a qualidade do ensino e melhorar cada vez mais aí a questão da aprendizagem dos nossos alunos. Eu trago as nossas referências. É importante sempre lembrar que quando falando de semana de estudos intensivos, não é aquela semana para que eu vou pegar uma avaliação da aprendizagem do processo, vou passar na lousa e pedir para o aluno copiar. Não, eu posso fazer uma análise qualitativa, analisar as habilidades essenciais, fazer uma análise de todo um espiral, de tudo aquilo que o aluno, mesmo que foi um ano com algumas deficiências em relação ao presencial, ou até mesmo a questão de atender o aluno de uma determinada forma, e nós sabemos que existe sim, querendo ou não, uma diferença, sendo ela síncrona ou assíncrona, híbrida ou presencial. Nós sabemos que existe sim a necessidade do presencial, mas de alguma forma que vocês possam contribuir e tentar, de alguma forma, resgatar essas habilidades essenciais que o programa Recuperação e Aprofundamento, durante o ano de 2020, 2021, vem trazendo aí, de alguma forma, que nós possamos aí recuperar todas essas habilidades que são consideradas mais do que nunca, né, e respeitadas aí nas
avaliações externas, não só no SARESP, no SAEB, entre outras avaliações que existem. Quero agradecer a participação de todos. Essa é a nossa última ATPC do programa Recuperação e Aprofundamento. Nós temos aqui, caso tenham dúvidas, nosso endereço do núcleo pedagógico. E também não deixe de revisitar ou conhecer ou trazer suas videoaulas para o nosso canal, que é o NPE Leste 2, onde nós temos aqui algumas contribuições de alguns colegas, de vários colegas da diretoria de ensino Leste 2, e nós temos também o nosso acervo aqui do núcleo pedagógico com algumas videoaulas, com algumas formações, alguns instrumentos que vêm sempre aí a potencializar e fortalecer aí o nosso trabalho na diretoria de ensino Leste 2. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.